Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu só queria namorar um rapaz que compartilhasse da mesma energia que eu. Alguém com sonhos, determinação e vontade de vencer na vida. Porque, desde cedo, eu tive que trabalhar para ajudar os meus pais. E eu, por ser a mais velha, não tive tantas regalias como os meus irmãos. Eu não podia me dar ao luxo de esperar as coisas caírem do céu. Pelo contrário, corri atrás, trabalhei duro, inclusive nos finais de semana. Em casa, eu brigava com os meus irmãos porque eu queria que eles fossem mais parecidos comigo. E olhando de fora, nem pareciam que tínhamos saído da mesma barriga. Poxa, o Luiz Carlos era tão preguiçoso que nem colocava comida no prato, deixava tudo para a mamãe fazer. E só trabalhava 6 meses, e os outros 6 meses eram férias. E se eu não desse uns gritos, ele ficaria de férias até a volta de Cristo. O Antônio Marcos parou de estudar na 4ª série. Ele estava satisfeito em trabalhar em uma pequena fabriquinha do bairro, sem registro, sem benefícios. E ele argumentava que trabalhar longe resultaria em perder muito tempo com o transporte. E do jeito que estava, para ele, estava ótimo. Já o Paulo Roberto trabalhava, mas o dinheiro só ia para ele. O meu irmão se recusava a ajudar em casa, argumentando que não tinha obrigação. E isso acabou gerando uma briga enorme entre nós, porque na minha insatisfação, disse a ele que se ele não queria ajudar, poderia procurar outra casa para morar, pois ali ele teria sim que contribuir também, pois todos ajudavam. Mas o Paulo foi insolente e retrucou dizendo que eu não tinha autoridade para dar ordens a ele, e que se alguém tivesse que falar alguma coisa, seria nossa mãe ou nosso pai. E foi então que o meu pai interveio. Ele me defendeu dizendo que o meu irmão deveria me respeitar porque depois deles eu tinha autoridade. E acrescentou que o Paulo era ingrato e que não queria ajudar, mas comia tudo o que colocávamos em casa, sem pensar nos outros. E papai ainda salientou que se todos ajudassem, sobraria, mas só um fazendo, com certeza faltaria. E então, ele deveria procurar outro lugar para viver, onde aprenderia a dar valor às coisas. E o Paulo bocudo, do jeito que era, respondeu ao nosso pai, dizendo que a vida miserável que levávamos era culpa dele. Porque, mesmo sabendo que era um pobre miserável, inventou de colocar filhos no mundo. Para quê? Para passar fome? Necessidade? E o papai se sentiu tão constrangido que não fez nada, apenas foi para o quarto, deixando o Paulo falando sozinho. Mas o meu irmão era muito mesquinho e, para não ajudar, ele foi morar na casa da namorada. E lá descobrimos que ele sustentava toda a casa, colocando coisas boas na geladeira e no armário da mãe da Carolina. Levava a dona Iracema para almoçar fora, viajava com elas. E eu não conseguia entender o porquê ele agia de forma diferente conosco. Ele só resolveu aparecer em casa no aniversário da nossa mãe. Mas ao chegar, viu o bolo simples que eu tinha comprado e, junto com a namorada, começou a criticar, dizendo que a nossa mãe merecia algo melhor e que eu estava sendo econômica e ele não estava me reconhecendo. E aí,
Meu Deus, eu perdi a paciência com os dois e falei que nem presente ele tinha comprado e se ele realmente queria que a mamãe tivesse um bolo melhor do que aquele que eu comprei com o meu dinheiro, que ele comprasse um maior e mais bonito, como ele comprou para a mãe da Carolina. E o Paulo disse que o dinheiro era dele e ele gastava com quem ele queria. E se deu para a mãe da namorada é que ela tinha merecido. E depois dessa fala dele, eu acho que o Paulo se tocou e tentou remendar. Mas a mamãe já tinha entendido. E depois desse dia, ela não ligou mais para perguntar como ele estava e quando iria aparecer. Naquela época, eu ainda estava empregada em uma empresa onde não haviam oportunidades de crescimento. No entanto, como meu salário era fundamental para ajudar a sustentar a minha família, permaneci lá até conseguir uma vaga na empresa dos meus sonhos. Sabe, eu ainda não havia concluído a minha faculdade quando decidi enviar o meu currículo para essa empresa. E os meus colegas diziam que eu não teria chance alguma, porque lá só contratavam pessoas com diploma. Mas sabe quando você acredita no seu sonho? Então, eu acreditava muito. E por isso, todos os dias, ao passar em frente àquela empresa, a caminho do meu trabalho, eu olhava lá para dentro e pensava, um dia eu vou trabalhar aqui, vou ter um salário excelente, serei reconhecida pelo meu trabalho e vou alcançar um cargo de liderança. E fiz isso por alguns meses, viu? Eu acreditava demais na força do universo. Depois eu entendi que essa força era Deus. Bom, o meu pai perdeu o emprego faltando alguns anos para ele se aposentar, o que o deixou super preocupado, já que precisava completar os requisitos necessários. E sem contar que ele não conseguia arranjar outro trabalho. E vendo o desespero e a preocupação dele, eu decidi ajudar. Além do meu trabalho normal, comecei a pegar uns bicos em um buffet nos fins de semana, para ajudar o papai no carnê. E ele ficava meio sem jeito de aceitar, mas eu falava para ele para me pagar depois. Mas na verdade eu dizia aquilo só para não deixá-lo constrangido. E essa minha atitude mudou completamente a minha vida, porque eu fui chamada para uma entrevista na empresa dos meus sonhos. E a pessoa do departamento pessoal gostou muito de mim. Mesmo sem o diploma em mãos, ela disse que o mais importante era que eu estava estudando. E quando eu comecei a trabalhar lá, a nossa vida em casa deu um salto significativo para melhor. A cesta básica que eu recebia equivalia praticamente a uma compra completa do mês. Além disso, haviam vários outros benefícios e a cada 3 meses a empresa realizava um sorteio para os funcionários, onde o prêmio era um cheque. E o meu trabalho sempre foi reconhecido pela qualidade e pela dedicação que eu colocava em tudo o que fazia. E finalmente alcancei o cargo que eu sempre sonhei. Além disso, consegui ajudar muitas pessoas a conseguirem emprego lá. Olha, eu queria muito que os meus irmãos entrassem nessa mesma empresa, mas eles não queriam estudar e por isso não deu certo. Mas sabe, depois de alguns empurrões que a vida deu neles, eles se mexeram e acabaram conseguindo bons empregos também. O Paulo Roberto ficou sem acreditar quando a namorada terminou com ele e logo em seguida começou um outro relacionamento. Ele chegou a se humilhar, conversou até com a mãe dela, mas a dona Iracema deixou claro que gostava dele, mas a filha era sua prioridade e não poderia intervir.
Abandonado por aqueles que ele admirava, o Paulo apareceu em casa pedindo abrigo. Ele tinha sido demitido e não tinha condições de pagar o aluguel. E o meu irmão estava de cabeça baixa, totalmente humilde. E os meus pais, de coração enorme, não souberam dizer não e o acolheram de volta. Enquanto ele esteve desempregado, ele era um anjo em casa, ajudando a minha mãe com tudo. Mas assim que conseguiu um novo emprego, a primeira coisa que ele fez foi se mudar para um apartamento e nem muito obrigado deu. E o meu irmão é assim estranho até hoje. Diferente dele, sou eu que nunca virei as costas para a minha família. Sempre procurei honrar os meus pais, dar a eles o melhor que eu tinha. Começamos juntos a nossa trajetória e terminamos juntos também. Papai e mamãe já se foram e eu só não desmoronei porque eu sabia que o tempo deles já tinha terminado e que Deus sabia de todas as coisas. Mas sabe, foram eles que na vida pobre que tivemos me ensinaram a respeitar, a dividir, a cuidar e a ser generosa, mesmo quando não tinham muito. E eu tenho passado isso para frente. Hoje sou uma mulher realizada, bem-sucedida, com filhos maravilhosos e um marido incrível. E continuo sendo a mesma pessoa desde o início.